Hello! Titia chegou, minha gente! Chegou para a continuação, então, do conteúdo que eu publiquei ontem, né? Falando da desintoxicação energética. Foram 2 textos que o Vital escreveu bem no finalzinho de 2021. E no texto de hoje, que foi publicado originalmente na página do Vital no dia 15 de dezembro de 2021, a gente vai trazer aqui, conforme diz o título do texto, práticas úteis na desintoxicação energética. Quem não assistiu o conteúdo de ontem, eu tenho certeza que é importante assistir para entender o contexto, para que esse conteúdo aqui não fique solto, né? Já que o Vital lá explicou a questão energética, a intoxicação que muitas vezes a gente vive por uma série de fatores energéticos, externos ou mesmo internos, e aqui ele traz então algumas práticas que são simples, eficazes e importantes para o momento. Então vamos lá. Práticas úteis na desintoxicação energética. Amados, dando continuidade ao último texto, trazemos hoje um pouco de auxílio no trato da desintoxicação dos corpos, pois estamos dentro do período mais intenso de ajuste energético e frequencial que a humanidade já experienciou. O ajuste é necessário, uma vez que os portais atuais trazem as energias que irão desbloquear os 10 filamentos do DNA humano, suprimidos desde a invasão arconte há cerca de milhares de anos. Como foi dito no texto anterior, o corpo humano possuía 12 hélices. As modificações genéticas através do hibridismo com as raças reptilianas reduziram para apenas 2 filamentos. Esse processo limitou sobremaneira toda a raça humana da Terra e tornou-a presa fácil dos dominadores. O Criador já determinou o basta, e aqui termina o domínio dos escuros, mas os corpos humanos necessitam retomar o seu potencial a fim de absorver as frequências mais elevadas da 5ª dimensão. Esse processo já se iniciou e será gradativo. Os 5 portais dentro de 40 dias, entre eles portais dentro de 40 dias, entre 11/11 de 2021 a 21/12 de 2021, trazem as vibrações de desbloqueio das 10 fitas inativas. Por isso, dissemos no último texto que nosso DNA está passando para uma categoria de GNA, DNA galáctico, que é predominante nas dimensões de 5D e acima. Como a troca é bastante intensa, uma série de sintomas desagradáveis podem ocorrer. Devemos esclarecer que nem todos sentirão os mesmos sintomas e tampouco com a mesma intensidade. Por isso, não te preocupes muito em fazer comparações, apenas observe o teu corpo e procure entendê-lo. A mudança do DNA vai provocar grandes alterações em todo o corpo, mas não na aparência, e sim nos seus sistemas digestivo, respiratório, circulatório, renal e etc. O mais sentido no momento está relacionado ao sistema digestivo, pois é este sistema que complementa as energias do corpo. Não é preciso repetir aqui os sintomas, pois já foram mencionados no texto anterior. Hoje vamos trazer algumas recomendações que irão aliviar tais sintomas, pois eles podem realmente serem muito intensos em determinadas horas ou dias. Salvo em situações que haja comprovação e causas específicas, você não está ficando doente. Procure escutar e observar mais o teu corpo, principalmente o físico. É ele que passa pela maior mudança. Claro que o corpo emocional também está se ajustando e não se deve descartar seus sintomas específicos. A natureza é o grande aliado neste momento. Por isso, os animais e os vegetais não sentem nenhum desconforto. Ao contrário, estão vibrantes com as novas energias que já estão presentes no planeta. Para eles é uma festa incrível, sua adaptação é natural e não há resistência por parte deles. Já os humanos possuem crenças enraizadas, emoções impressas em seus registros de alma, interesses de acordo com cada situação e, desta forma, impõem muita resistência às mudanças. Esta resistência potencializa sobremaneira cada sintoma. O corpo emocional é o responsável pelo acúmulo de miasmas que agora precisa ser expurgado. Já o corpo físico acumulou os elementais através dos elementos químicos que compõem os medicamentos e na elaboração e conservação dos alimentos.
Também os metais pesados do ar que respiramos, da água que consumimos e, obviamente, dos produtos farmacêuticos de higiene, limpeza e estética. Aquela tabela periódica que você estudou na escola está toda dentro de você. Não na memória, mas impregnada em teu corpo. Os elementais da Terra pertencem à segunda dimensão. Na nova Terra, eles não podem estar presentes, pois o planeta será de quinta dimensão. Aliás, nem na quarta eles podem ir, e esta é a razão da alma descartar o corpo físico sempre que precisa ir para 4D. Os elementais presentes ao corpo material voltam para a segunda dimensão na medida que eles se decompõem após o desencarne. Agora você está entendendo que os elementais estão aprisionados em teu corpo. A região onde eles ficam concentrados é o plexo solar, ou seja, a região em torno do estômago e também de todo o sistema digestivo. Essa é a razão do desconforto ser maior agora nesta parte do corpo. Desintoxicar é de fato liberar os elementais. Podemos fazer de muitas maneiras. Uma delas é de forma natural. Quando nos alinhamos à natureza, o processo é quase despercebido. Escrevi um texto há alguns meses sobre o sol sendo o antídoto natural. Exposição ao sol por 15 e 30 minutos diários, em média, no horário entre as 10 e as 16 horas, ajuda na desintoxicação dos metais pesados. Andar descalço descarrega os elementais para a terra e para a segunda dimensão. Abraçar uma árvore e banhar-se nas águas também, e até um banho de chuveiro pode ser bem aproveitado. Para isto, ao finalizar o banho, no momento do enxágue, feche os olhos, faça uma pirâmide com as duas mãos, colocando os 2 polegares como base e os 2 indicadores como paredes. Leve essa pirâmide ao peito, bem em cima da glândula timo, aquela onde você bate quando diz eu, e inspire profundamente, imaginando o ar entrando através da pirâmide. Depois solte lentamente, como se o teu corpo soltasse o ar através de todos os poros. Deixe a imaginação criar cores, cura e tudo o que vier no momento. Libere tudo aquilo que há dentro do teu corpo e deixe a água levar para o ralo. Bastam 2, 3 minutos para fazer essa limpeza. Claro que há também muitas técnicas terapêuticas oferecidas atualmente e todas são maravilhosas. Se precisar, não relute em buscá-las. Mas hoje vamos repassar aquelas que qualquer um de vocês pode fazer sem sair de casa ou sem custo financeiro. Também pode ser feito um procedimento antes de dormir. Aliás, 2. Peça dessa forma. Então aqui tem como se fosse um decreto ou uma autorização. Eu sou, diga o seu nome, né? Eu sou fulano de tal. Em nome da minha alma, em nome do meu eu superior, em nome da fonte, em nome de todos os seres de luz, peço amorosamente à equipe médica pleiadiana que me leve para as suas naves de cura enquanto estiver dormindo, a fim de curar o meu corpo do sintoma, aí você diz qual é o sintoma, e liberar todas as toxinas e metais pesados acumulados. O mesmo pedido pode ser feito às câmaras de cura de Telos, câmaras de cura de Telos, cidade intraterrena sobre o Monte Shasta. Peça para ser levado até lá e ser submetido à cura dentro das câmaras de cristal de Telos. As camas médicas também já estão disponíveis, não aqui na superfície, pois as Big Pharmas ainda não permitem, mas como é uma tecnologia pleiadiana, elas estão disponíveis nas naves que circundam a Terra. Pode ser feito também o pedido antes de dormir, a fim de ser transportado para lá enquanto se dorme e ser curado da mesma forma. Aqueles que já têm um entendimento maior podem pedir para ser levados conscientes para lá. Basta fazer uma meditação e solicitar esse transporte vendo e sentindo todo o processo. Mas em todos os procedimentos, é preciso confiar e acreditar. O corpo sempre obedece o comando mental sincero do seu dono. Também podemos usar uma outra prática que alivia muito os sintomas. Sempre que surge algum sintoma sem causa aparente, direcionar a mente para a compreensão de que tal sintoma é um processo de ajuste energético. Ignorar as crenças limitantes de que pode ser algo sério ou uma doença. Escutar o corpo, acolher o sintoma e dizer mentalmente: está ajustando as novas frequências. Respeitar o corpo em suas necessidades. Se ele pede um descanso, descanse. Se ele pede para dormir, durma. Se pede para ir para a natureza, vá, mas não resista ao que ele pede.
compreenda-o e ajude-o. E por último, mais uma técnica fantástica que libera os elementais. Faça uma meditação. Imagine um pilar de luz vindo do Sol central cósmico, passando pelo Sol central da galáxia, pelo nosso Sol, chegando até você, passando pelo seu corpo através do plexo solar, na região do estômago, descendo para o interior da Terra, passando pela segunda dimensão e finalizando no núcleo de cristal da Terra. Ao fazer isso, peça perdão aos elementais por os ter aprisionado, mesmo involuntariamente. Em nome da ordem crística, diga a eles que agora os liberta. Peça que retornem para a sua casa na segunda dimensão. Imagine vendo-os retornando através desse pilar de luz. Agradeça todo o aprendizado que eles lhe proporcionaram e sinta-se livre dos efeitos negativos que estavam causando enquanto aprisionados em seu corpo. E aqui poderíamos incluir ainda inúmeras técnicas e procedimentos que sempre trazem um alívio nos sintomas da desintoxicação. Sem contar que muito miasma também está sendo liberado, mas diferente dos elementais, eles são produzidos pelo corpo emocional. De qualquer forma, mesmo os miasmas podem ser liberados através das mesmas técnicas elementais. Conheça-te a ti mesmo e cura-te. O grande mestre disse isso há 2000 anos. Use os teus poderes inatos. Você pode fazer isso e muito mais. Eu sou Vital Froze e minha missão é o esclarecimento. Namastê. Guardem esse texto, viu, gente? Aqui na descrição dos vídeos sempre tem o link do texto do Vital. Quando é texto, tem o link do texto, né? Esses antigos todos são textos. Mas aqui então ele traz algumas práticas para que a gente trabalhe esse processo de desintoxicação, né? Física, energética, e aí já começa logo de cara com a questão do sol. Tem um texto do Vital que chama O Sol é a Cura, e a indicação é justamente essa que vocês ouviram. Das 10 às 16 horas, que é o horário que o sistema diz que é o pior para se tomar sol, e aí a gente sabe que realmente eles mentem. Provavelmente não, eu diria que realmente das 10 às 16 horas é o melhor para se tomar, de 15 a 30 minutos de sol. É mais do que vitamina D, é vitamina V, de vida. Por que tem tanta gente doente? Foi o que eles fizeram mesmo há 4 anos atrás? Não sai de casa, viu? Fica lá muqueado. E muita gente está muqueada até hoje. Sistema imunológico destruído, não só pelas questões emocionais, mas também por esses aspectos que eles, né, fizeram as pessoas acreditarem que seria útil. Então, assim, eu não vou me ater tanto aqui à questão da explicação em si, porque além de tudo tem o texto de ontem, então, né, a questão do desbloqueio das 10 hélices de DNA e tudo mais, né, o que a mudança de DNA provoca no corpo, né, muito mais do que não é uma questão de aparência, é uma questão de sistema. E o quanto é importante a gente observar, ouvir o corpo, sentir o nosso corpo, né, e perceber mudanças, sintomas, desconfortos, para que a gente faça esse trabalho. Sempre fica aqui, gente, aquela questão. Se você sente certas coisas e fisicamente não se descobre nada, é muito provável que seja energético, não há a menor dúvida com relação a isso. Essa questão toda dessas mudanças também é importante falar. A natureza, os reinos mineral, vegetal, animal passam de boa, né? O grande desafio de fato é para os seres humanos, lógico, né? Que acabam precisando lidar com essas questões, mas a gente carrega também muitas crenças, nós carregamos memórias de vidas passadas, memórias dessas vidas que nos trazem bloqueios, registros de alma. Há muito daquilo que a gente também carrega como o que é do nosso interesse, né? Como ele falou, os humanos possuem crenças, emoções, interesses de acordo com cada situação e dessa forma impõe muita resistência à mudança. O novo assusta muita gente por não saber o que é. Então isso gera um bloqueio. É justamente essa resistência que gera dor. Quando a gente se coloca no fluir da vida, as coisas tendem, né, a acontecerem de uma forma mais tranquila, mas é essa resistência que acaba potencializando aí
toda essa questão desses sintomas. A questão dos elementais, como ele já falou também, né? E aqui ele entra, sim, importante, né? A questão do plexo solar, né? Como ele explica que muitos dos elementais, eles ficam concentrados na região do plexo solar, gente, plexo solar. Essa região do plexo solar, inclusive, é o chakra do nosso poder pessoal, da nossa personalidade. Então veja o quanto isso nos afeta. Então essas questões, vocês viram no primeiro texto que esses sintomas estavam muito concentrados justamente na região digestiva, não por acaso, fisicamente isso também acaba aí se confirmando. Então assim, é muito importante, o próprio alinhamento dos chakras também é importante através de técnicas, né? E aí um foco no chakra do plexo solar. Então quando a gente se desintoxica, a gente está liberando esses elementais. E existem aqui as técnicas que o Vital falou. Então vamos lá, voltando aqui, né? Exposição ao sol por 15, 30 minutos diários, no horário entre 10 e 16 horas. Ajuda nessa desintoxicação. Gente, não precisa nem falar do andar descalço, né? Andar descalço, você descarrega diretamente esses elementais. Abraçar uma árvore, banhar-se nas águas, né, do mar, de um rio, de uma cachoeira. Agora, o banho de chuveiro também. Aqui ele deu até uma técnica, né? Cadê meu óculos aqui? Peraí. Ele ensina justamente o quê? Finalizou o banho, no momento do enxágue, você fecha os olhos e você faz uma pirâmide com as mãos, colocando os polegares como base e os indicadores como as paredes. Leva essa pirâmide ao peito, bem em cima, timo, gente. Timo, exatamente onde está o chakra cardíaco, ok? Então você faz essa pirâmide, oh meu Deus, tô torta aí, bem na altura do timo, né? Quando você fala aí, você está falando aqui. Inspira profundamente, aí vai cortar um pouquinho, mas vocês estão entendendo o que eu tô fazendo, certo? Deixa eu baixar aqui um pouquinho, peraí. Baixa, menina. Peraí, gente, vai ficar meio tremidinho aí, mas é para vocês poderem entender melhor. Então vamos lá. Meu Deus, eu tenho uma localização geográfica, pelo amor de Deus. Então vamos lá. Leva essa pirâmide ao peito, bem em cima da glândula timo. Inspire profundamente e imagine o ar entrando pela pirâmide. Depois, solte lentamente, como se o teu corpo soltasse o ar através de todos os poros. Deixa a imaginação criar. Então, por exemplo, se vocês forem intuídos com cores, com formas, não importa, com pensamentos, com mantras, o que vier, vocês deixem nesse exercício que isso se expresse. Libere tudo aquilo que há dentro do seu corpo e deixe a água levar para o ralo. Então, você está terminando o banho, aquele último enxágue, e você para, faz a pirâmide, inspira imaginando o ar entrando dentro da pirâmide e expira soltando todo o ar, imaginando que ali uma faxina através de cores, raios, está fazendo a limpeza do seu corpo. Uma outra técnica interessante que também é muito, muito, muito eficaz é o reiki no chuveiro. Aí já seria para os reikianos de fato, ou é aquilo que eu falo, intenção. É acreditar no teu poder curador. Na hora que você vai tomar banho, você joga essa energia para o chuveiro. Então quem é reikiano, joga lá um chokurei no chuveiro e mentaliza. Ou você imagina ali que está sendo trabalhada uma energia de cura, de limpeza, que vai limpar os teus corpos sutis. Ok. Abre o chuveiro e imagina que aquela água está totalmente energizada. Esse exercício também é muito eficaz. Então existem técnicas também terapêuticas, né? Energéticas, quânticas, que você pode lançar mão através de profissionais qualificados. E aí ele traz também 2 procedimentos, né? Aí já conta com a ajuda desses amigos maravilhosos. Inclusive esse texto aqui ele escreveu antes, se eu não me engane, do próprio relato de cura individual dele, onde ele relata, né, que ele tinha uma dor de cabeça, uma enxaqueca na verdade, e que ele foi curado justamente através de um desses procedimentos. Então aqui ele indica que antes de dormir,
você faça o seguinte, mentalize, né? Você vai colocar o seu nome, então, eu, fulano de tal, em nome da minha alma, em nome do meu eu superior, em nome da fonte, em nome de todos os seres de luz, peço amorosamente à equipe médica pleiadiana que me leve para suas naves de cura enquanto estiver dormindo, a fim de curar meu corpo do problema tal, do sintoma tal, e liberar todas as toxinas e metais pesados acumulados. Certo? Você pode também fazer esse mesmo pedido para ser levado para as câmaras de cura de Teslo, né? Uma cidade intraterrena localizada aí sobre o Monte Shasta. Você pode também o quê? Pedir para ir para onde? Que já é um assunto já mais conhecido aí das pessoas, para as med beds, né? Para as camas médicas. Peça, olha, eu autorizo a minha, eu fulano de tal, blá, blá, autorizo a minha ida para as medbeds a fim de me curar de tal coisa, de tratar tal sintoma, tal processo, piriri, piriri, piriri. E isso também pode acontecer de forma consciente, que foi o que aconteceu com o próprio Vital, né? Ele conscientemente se viu sendo levado, se eu não me engano, para as câmaras pleiadianas e viu o tratamento que foi feito. Então isso pode acontecer também de forma consciente, né? E uma outra prática aqui, também podemos usar uma outra prática que alivia os sintomas. Sempre que surge algum sintoma, direcione a mente para a compreensão de que tal sintoma é um processo energético. Talvez esse seja um dos mais desafiadores, porque esse desconforto sempre vai nos levar aqui a buscar uma saída ou uma solução imediata. E muitas vezes ali existe uma resposta. Tem gente que fala assim, menina, me surgiu uma dor de cabeça do nada. Do mesmo jeito que veio, foi. Uma dor daqui. Do mesmo jeito que veio, foi. No outro dia estava lá no tornozelo. Do mesmo jeito que veio, foi. No outro dia estava lá na coluna. Do mesmo jeito que veio, foi. Então, essas dores acabam sendo, né, esse trabalho energético que o próprio corpo acaba realizando. Então, assim, respeitar o corpo é importante, né? Deu sono, você tem possibilidade de dormir, durma. Precisa estar aquela paradinha de 5, 10 minutos? Pare. Parece pouco, mas para o corpo isso é muito importante para que ele possa se refazer, né? E para que ele possa estar em plenas condições aí de dar o seu total, né? Dentro das nossas atividades cotidianas. Agora, um recurso fantástico é a própria natureza, né, gente? Então, tem gente que às vezes mora em locais, não eu moro em apartamento, não tem muita coisa. Gente, o simples fato de você botar o pé no chão, mesmo que seja no teu apartamento, já ajuda. Já ajuda. E faça com a intenção de que você está descarregando com a Mãe Terra. Isso é importante. Peça para ela te limpar. Quando você estiver, se você de fato estiver na natureza, converse com ela. No sentido dela te descarregar, te limpando de qualquer negatividade, de qualquer nocividade, inclusive física, e te nutrindo da energia dela. Ele traz aqui, né, esse outro exercício onde você faz uma pequena meditação, dá uma respirada, você vai imaginar o Sol central cósmico, ok? Esse Sol central envia uma luz que passa pelo Sol central da nossa galáxia. Desse Sol central da nossa galáxia vem para o nosso Sol. Do nosso Sol chega até a gente. Ele vai passar por todo o nosso corpo, ok? Imagine aqui no plexo solar uma luz mais intensa, vai descer para o interior da Terra, imagine os seus pés, inclusive, como, né, descarregando essa energia, vai passar pela segunda dimensão, vai chegar no núcleo da Terra. Então é um pilar de luz que provém lá do Sol central cósmico e vem descendo, ok? Atingiu o núcleo, você vai imaginando toda essa cena, atingiu o núcleo, você começa a conversar com os elementais, ok? Pedindo perdão por eles estarem aprisionados, mesmo que seja voluntariamente, porque a gente muitas vezes nem sabia disso, e você dá um comando, né, ou faz uma vibração em nome da ordem crística, eu os liberto. Retornem para suas casas na segunda dimensão e vai imaginando
ele saindo, né, do plexo solar e descendo por esse pilar de luz, voltando para a segunda dimensão, que é a casa deles. E agradeça por todo o aprendizado que eles proporcionaram. E você se imagina aí já livre de qualquer sintoma, bem, saudável. A gente faz visualizações, é muito importante, especialmente no caso da saúde, que a gente se veja ou veja o objeto para quem a gente está fazendo às vezes na intenção de outra pessoa, bem, feliz e saudável. Certo, gente? Então existem outras práticas que podem ser realizadas. Eu acredito que a intuição também conta muito nesse sentido. Então aqui o Vital trouxe algumas. Então, esse conteúdo de hoje e o conteúdo de ontem trazem essa possibilidade da gente olhar para esses sintomas e da gente trabalhá-los, né, de uma forma que nos permita desintoxicar corpo, mente e espírito e tudo aquilo que é necessário para que a gente se torne mais leve dentro desse processo de transição planetária. Tá bom, gente? Então ficam aí os 2 conteúdos seguidos, conforme o prometido, e amanhã eu volto com mais um conteúdo. Fiquem com Deus. Um grande beijo. Aliás, até esqueci de mandar um abraço pro Vital no outro vídeo, né? Um abração para você, Vital. Gratidão pelo seu valioso material, tão atemporal e que nos ajudam de tantas formas, em tantas épocas, né, diferentes. Um texto de 2021, super atual para 2024. Um abração para você, um grande beijo para vocês, crianças. Fiquem com Deus, até a próxima.